Vamos começar o nosso devocional de hoje. Essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês hoje sejam alimentados como eu fui quando estava preparando essa mensagem. Toda mensagem que é pregada aqui, que é falada aqui, antes ela foi falada a mim, ao meu coração, ao meu espírito, porque a gente precisa, antes de falar, viver o que falamos, e é através das experiências da vida que as mensagens surgem, que o Espírito vai trabalhando em cada um de nós. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando. Queridos, precisamos entender que uma vida com Deus, ela não se baseia em discursos, ela não se baseia em palavras. Vida com Deus é uma vida prática, grave isso. Vida com Deus é uma vida prática, vida de ações. Se eu desejo mudar, eu preciso agir para mudar. Se eu desejo obter as bênçãos de Deus, se eu pretendo obter as soluções que Deus tem para a minha vida, eu preciso agir, fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não é porque Deus é soberano, não é porque Deus é o Criador dos céus e da terra, não é porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor, que devemos ficar de braços cruzados, esperando Deus agir. Vida com Deus é uma vida de relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Isso precisa ficar muito claro. Deus é uma pessoa. Uma pessoa. Amém, Nita, que bom que agora está de volta, seja bem-vinda. E uma vida de relacionamento é uma via de mão dupla, O que significa isso? Deus faz a sua parte e nós fazemos a nossa parte. Não espere Deus fazer aquilo que é responsabilidade sua. Não espere Deus fazer aquilo que cabe a mim e a você fazermos. Agora, o mais importante é entender que o que Deus faz está na esfera das nossas impossibilidades, porque é na limitação humana, é na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa incapacidade que Deus age. Por isso que a nossa vida tem que estar submetida ao senhorio de Cristo. A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. E quando chegamos na nossa limitação, quando chegamos na nossa fraqueza, aquilo que não é possível eu e você realizarmos, nesse relacionamento prático diário, Deus realiza o impossível na nossa vida. Mas não espere mudar a sua vida, não espere algo novo acontecer, não espere os milagres de Deus de braço cruzado. Ele não vai fazer. Vocês conhecem a história de Lázaro? É uma história linda. É uma realidade que naquela época foi uma coisa incrível que aconteceu. Bom dia, cara, seja bem-vinda, querida. Jesus Cristo estava diante do túmulo de Lázaro. Jesus Cristo amava aquela família, Lázaro, Maria, Marta. Eram 3 irmãos. E Jesus Cristo estava na frente daquele túmulo. Aquele que é Senhor, aquele que é Deus, estava ali, diante de uma situação de morte. Antes
Antes de Jesus Cristo fazer o impossível, antes de Jesus Cristo fazer o milagre, ele vira para os seus discípulos e diz: tirai a pedra. Bom dia, Eliane. Deus abençoe, querido. Jesus Cristo disse naquele momento: tirai a pedra. Aí eu fico me perguntando, e você também pergunta, claro, Jesus Cristo não poderia ter tirado a pedra? Poderia. Se ele fizesse assim, a pedra rolava. Ele é Deus. Só que rolar a pedra é fácil para o homem. Entenda o seguinte: nesse relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, a parte mais fácil, entre aspas, é nossa. A parte mais fácil é minha e sua. Porque rolar a pedra é fácil. Agora, ressuscitar o morto, Jesus Cristo poderia ter rolado aquela pedra. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Jesus Cristo podia ter rolado aquela pedra, mas isso cabia ao homem, é a parte do homem. Para que o milagre acontecesse, a pedra teria que ter sido rolada, e os discípulos rolaram a pedra. Bom dia, Tá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Os discípulos rolaram a pedra. Bom dia, Ana, Deus abençoe. E depois que a pedra foi rolada, ou seja, a parte do homem foi feita, a parte que cabia aos discípulos fazerem foi feita, o Senhor entrou no sobrenatural e ressuscitou Lázaro. Muitas coisas eu e você deixamos de viver porque não rolamos a pedra. Esperamos Deus fazer isso. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Bom dia, Gi. Bom dia, Natanael. Sejam bem-vindos. Entenda isso. Vida com Deus é uma vida prática, onde eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Não espere que Deus não vai fazer a nossa parte. Muita gente deixa de viver o extraordinário com Deus. Muita gente deixa de viver o sobrenatural com Deus. Muita gente deixa de viver aquilo que Deus tem para a vida, minha e sua, porque ficam de braços cruzados esperando que algo aconteça. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E hoje eu quero falar sobre isso. Ações, atitudes que fazem a diferença na nossa vida. Atitudes que eu e você precisamos fazer para que algo aconteça na nossa vida. Vida com Deus é uma vida de caminhada, vida com Deus é uma vida de jornada, vida com Deus é uma vida de passos, não de pessoas paradas, não de pessoas estagnadas. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, não com aqueles que estão parados, deprimidos, tristes, angustiados e não fazem nada para sair dessa situação. Quer ser feliz? Faça para ser feliz. Quer sair dessa situação que você está vivendo? Faça algo para que Deus opere. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. E hoje eu quero te encorajar, hoje eu quero te impulsionar, através da palavra de Deus, para que você levante, caminhe, faça o que tem que ser feito, para que o milagre do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. E hoje o tema do nosso devocional é atitudes que na prática, ações que na prática fazem a diferença. Fazem a diferença. E eu chamei essas atitudes de verbos. Verbos que fazem a diferença se eles forem praticados. Verbos
Verbo é ação. Verbos que fazem a diferença se eles forem praticados. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o Salmo 37, do versículo 3 em diante. Preste bem atenção nesse salmo e identifique os verbos que existem nele. Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda, querida. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda, querida. Você já passou algum momento na sua vida de intensa ansiedade, de intensa preocupação, agitação, inquietação? De repente você deve estar passando isso. Você já passou por alguma situação, ou deve estar passando por alguma situação, em que algo te incomoda intensamente? Porque eu já falei aqui algumas vezes, existe uma coisa que nos nivela, nos faz ser igual, nos fazem ser igual diante de Deus. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Existe uma coisa que nos nivela, nos faz ser iguais, são as adversidades da vida, os problemas da vida. Todos têm, todos. Não existe um homem, uma mulher na face da terra que não tenha problemas. Todos nós temos. O que muda é a intensidade. Alguns problemas são mais graves, outros menos. Bom dia, Mônica. Mas todos passam por desafios, problemas. Você já está, de repente, passando uma situação que algo te incomoda imensamente. Lhe causa indignação, por exemplo, ou você está numa situação que você, de repente, está sendo injustiçado, injustiçada. Você está vivendo num contexto que você não consegue sair dele. Você, de repente, está preso a um passado que você não consegue deixar de lado. De repente, você está envolvido com sentimentos que te dizem ao contrário daquilo que Deus tem para você. Eu não sei, mas existe alguma situação, de repente, na sua vida que não está deixando você caminhar como você gostaria de caminhar. Não está deixando você viver aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Entenda que Deus te chama para uma vida extraordinária. Deus te chama para você viver aquilo que você jamais pensou viver. Deus te chama para te dizer que os planos dele continuam de pé. Deus te chama para dizer que a obra que ele começou na sua vida, ele vai completar. A maior prova disso é que você acordou. A maior prova disso é que você está de pé vivendo um dia chamado hoje. Sabe, nós só acordamos porque os planos de Deus continuam de pé, porque se não tivesse mais os planos de Deus, nós não teríamos acordado, porque a vida ela só existe para que os planos de Deus sejam concretizados em nós. Você não nasceu por acaso, você não está nesse mundo à toa, não. Você nasceu porque Deus tem planos, propósitos para você. Deus te deu uma jornada chamada vida, para que ela seja cumprida com excelência, para que ela seja cumprida com excelência. E isso só é possível através de atitudes que fazem a diferença. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse devocional.
Esse texto que lemos, encontramos neles atitudes corretas que vão me ajudar e te ajudar a atravessar as diversidades da vida da melhor forma possível. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Entenda isso. Existem coisas que eu e você precisamos fazer enquanto estamos caminhando. Existem coisas que eu e você precisamos realizar enquanto estamos na jornada da vida. Essa jornada um dia vai ter um fim. E esse fim tem que ser um fim com excelência. Tem que ser um fim ao ponto de dizermos que nem Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Devemos combater o bom combate da vida. Devemos completar a nossa carreira com excelência. E diante dessa jornada, mesmo diante das circunstâncias da vida, devemos guardar a nossa fé. E a primeira atitude que eu e você precisamos ter na medida que vamos caminhando, na medida que nos colocamos em movimento, na medida que vamos dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez, a primeira ação, o primeiro verbo, a primeira atitude que precisamos colocar em prática é: confie no Senhor. Salmo 37, no versículo 3, lemos: confie no Senhor. Confie no Senhor. A confiança é um estilo de vida. Confiança não é um sentimento. A confiança é uma atitude que eu executo porque eu confio. Eu faço porque eu confio. Eu falo porque eu confio. Confiança é uma atitude, é uma ação. Na jornada da vida, precisamos e devemos confiar plenamente no Senhor. Confiar é ter fé. Confiar é esperar que as coisas vão ter as soluções corretas diante de Deus. Confiar é ter confiança naquele que te ama, naquele que te fez, naquele que te conhece profundamente, naquele que entregou o seu filho para morrer numa cruz por você. É confiar naquele que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, intercedendo por mim e por você diante do Pai. Confiar é ter a certeza que a sua vida pertence a Deus. É confiar que os planos de Deus estão de pé. É confiar que você não está atravessando esse mundo à toa. Confiar no amor completo de Deus por você. Olha o que Salmo 31, versículo 19 diz. O mesmo salmo que lemos, só que agora o versículo 19. Como é grande a tua bondade, Senhor, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que refugiam a ti. Deus é bom. A bondade de Deus me alcança e te alcança todos os dias. A bondade de Deus, ela extrapola as circunstâncias da nossa vida. Procure com os olhos da fé, através da confiança, enxergar a bondade de Deus em todos os detalhes da sua vida. Não importa as circunstâncias, não importam os seus sentimentos, o que você pensa ou o que você deixa de pensar, não se preocupe com isso, mas enxergue a bondade de Deus em tudo. Deus é bom. A bondade faz parte da essência de Deus. Deus é bom. E a bondade de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Deus é bom. Olhe para trás e veja quantas coisas Deus já fez através da sua bondade por você. Você só está aqui hoje de pé, vivo, viva, vivendo esse dia chamado hoje, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Provérbios capítulo 3, versículo 5 em diante diz: confie no Senhor de todo o seu coração
E não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você acha, naquilo que você sabe, não. Confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em tudo que você faz. Reconheça o Senhor nas suas atitudes. Reconheça o Senhor no seu trabalho, na sua família. Reconheça o Senhor nas circunstâncias da vida. Não se apoie no seu entendimento. Não faça nada pela sua própria força. Não faça nada pelo seu impulso. Não, você já sabe que não dá certo. Você já sabe que se você governar a sua vida, você não vai sair de onde você gostaria de sair. Se você governar a sua vida, você não consegue dar um passo adiante. Você não consegue avançar. Então reconheça Deus em todos os seus caminhos. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque você vai se frustrar com você mesmo. Eu e você somos fracos, limitados. Precisamos reconhecer que somos completamente dependentes de Deus para tudo, para tudo. Isaías capítulo 26, versículo 3 em diante diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha isso. Tu guardarás em paz. A confiança em Deus nos dá paz. Eu vivo sem paz, é porque você não confia em Deus. Eu vivo atribulado, é porque você não confia em Deus. Porque Deus guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o propósito? Uma vida com Deus. Qual é o propósito? Um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Qual é o propósito? Caminhar a jornada da vida ao lado do Senhor. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E eu te pergunto, você tem confiado no Senhor? Não existe meia confiança. Ou confia, ou não confia. Ou vive um relacionamento íntimo e profundo, ou não vive. Com Deus não existe metade. Com Deus não existe meia entrega. Com Deus não existe meio relacionamento, não. Por isso que Deus diz na sua palavra: sim, sim, não, não. O que procede disso é do maligno. Ou é, ou não é. Ou confia, ou não confia. Sabe, queridos, quando eu comecei a andar com Deus, já faz alguns anos, quando eu comecei a andar com Deus, eu andei meio na reserva. Vou, não vou, faço, não faço, quero, não quero. Mas um dia, o Senhor me disse profundamente no meu coração: Fernando, eu te quero por inteiro. Por inteiro. Tudo que diz respeito à sua vida, Fernando, eu quero nas minhas mãos. Queridos, desse dia em diante, a minha vida não me pertence mais. Eu estou completamente entregue, solto nos ventos do Senhor. Para onde Ele me levar, eu vou. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu fiz isso, eu fui consagrado a pastor. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida, nunca.
Eu era um homem de TI, da área de informática, de tecnologia, eu trabalhava numa multinacional. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida, nunca. Mas o Senhor pensou, o Senhor realizou, mas Ele só fez isso quando eu me entreguei por completo a Ele. Quando a gente se entrega por completo, o propósito e os planos dEle são realizados na nossa vida. Se ainda não está sendo realizado, é porque você não se entregou. É porque você não confiou plenamente no Senhor. Hoje minha vida mudou da água para o vinho. Hoje eu vivo 24 horas da minha vida sendo pastor. Amando as pessoas, cuidando das pessoas, orientando as pessoas. Hoje eu amo o ser humano. Hoje eu amo vocês, cada um de vocês que está aqui. Eu amo profundamente. Eu quero que vocês fiquem bem, vivam bem. Eu quero que vocês não sintam dor. Eu quero que vocês não sofram. Eu quero que vocês vivam plenamente, abundantemente no Senhor. Hoje a minha vida é isso. Mas isso só aconteceu o dia que eu entendi que Deus me queria por inteiro. E eu me dei por inteiro a Ele. Faço mesmo. Faço mesmo. Segunda coisa, segunda atitude, segundo verbo, que está no versículo 4 do Salmo 37. Deleita-se no Senhor. Sabe o que é deleitar-se? É agradar. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Porque quando você se agrada dele, diz a palavra, ele entenderá os desejos do seu coração. Agrada-te dele. Contente-se com ele, satisfaça ele, tenha prazer nele. Deleitar é isso, é ter prazer. Tenha prazer no Senhor. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Confie no Senhor. Tenha prazer em uma vida com Ele. Vida com Deus é uma vida extremamente prazerosa. Que o seu prazer esteja no Senhor e nas coisas de Deus, e não nas coisas desse mundo. O prazer desse mundo, querido, é momentâneo, ele passa. O prazer em Deus é eterno. Muitas pessoas têm colocado a sua alegria, a sua satisfação em coisas que passam. E quando passam, a pessoa volta a se entristecer de novo. A pessoa volta a se angustiar de novo. A pessoa volta a se decepcionar de novo. O seu prazer e a sua alegria, o seu deleitar-se, deve ser no Senhor. Deve ser no Senhor. Se não for em Deus, se você não colocar o seu prazer em Deus, se você não colocar o seu prazer numa vida com Deus, esse prazer estará em outro lugar. De repente no dinheiro, no poder, na satisfação pessoal, naquilo que o mundo pode oferecer. Queridos, eu não estou dizendo, eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Eu não estou dizendo que você não deve aproveitar a sua vida. Aproveite, passeie com a sua família, viaje, aproveite a vida que Deus te deu, mas não faça disso o seu principal motivo de alegria. Porque se não viajar, você continua feliz. Se não passear com a família, você continua feliz. Se você não realizar uma coisa ou outra, você continua alegre e feliz, porque o seu prazer não está nessas coisas. O seu prazer, o seu deleitar-se está no Senhor. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa
for. Tenha prazer no Senhor. A promessa de quem tem prazer no Senhor é o verso que lemos, o verso 3 do Salmo 31, que diz que aquele que se deleita no Senhor, Deus satisfará os desejos do seu coração. Quantas coisas você deseja, quantas coisas você quer realizar? Então se agrade do Senhor, se entregue ao Senhor, tenha prazer numa vida com Ele, tenha prazer de meditar na palavra dEle, tenha prazer de ir para um culto, para uma igreja, tenha prazer de ouvir louvores, tenha prazer de pensar nas coisas do alto, se deleite no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Vocês estão comigo? Terceira atitude importante para mim e para você que devemos tomar enquanto caminhamos, enquanto andamos, enquanto estamos em movimento, é a entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é passar as mãos de alguém, passar para alguém alguma coisa, é render-se, é submeter-se, é dedicar-se inteiramente, entrega. Existem 3 palavras, 3 atitudes que elas andam junto, que é confiança, entrega e descanso. Você confia, por isso você entrega. Você entrega, por isso você descansa. Se você não está descansando, é porque você não entregou. Se você não entregou, é porque você não confiou. Confia, entrega e descansa. Uma é consequência da outra. Confia, entrega e descansa. Faça isso. Faça isso. Entregar é se dedicar. Você não se entrega num relacionamento? Você quando namora, quando você é casado, você não se entrega numa relação? Faça isso com Deus. Porque a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Se entrega. Agora a pergunta é, o que devemos entregar? O nosso caminho, a nossa vida. É aquilo que eu falei, Deus ele te quer por inteiro. Quando Deus ministrou isso no meu coração, uns anos atrás, eu me entreguei por completo, porque eu não estava me entregando por completo. O ser humano, por natureza, ele só entrega aquilo que convém. Aquilo que convém. Sabe aquela entrega que você entrega para Deus, mas fica segurando a cordinha? Para qualquer momento puxar de volta? Isso não é entrega. Entrega é você pegar um pacote chamado vida. Esse pacote completo chamado vida. E entregar para Deus e largar a corda e falar, Senhor, toma que é teu. E quando isso acontecer, se prepara. Se prepara. Porque existe uma promessa no Salmo 37, versículo 5 que lemos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Ele não fará algumas coisas, porque a entrega foi completa. Você não entregou algumas coisas, não, você entregou tudo. E
quando você entrega tudo, Ele, o Senhor, faz tudo. Por isso que eu falo que é um relacionamento, é uma via de mão dupla. Você entregou tudo, Ele faz tudo. Entrega tudo ao Senhor. Entrega a sua própria vida, entrega a sua família, entrega os seus bens, entrega os seus recursos, entrega a sua profissão, entrega os seus sentimentos, entrega os seus pensamentos, entrega as suas forças, entrega as suas limitações, entrega tudo. E Ele fará tudo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Tudo. Eu não sei se você entende bem essa palavra tudo, mas tudo é tudo mesmo. Deus só pode cuidar daquilo que Ele recebe. Grave isso. Deus, Ele só pode cuidar daquilo que Ele recebe. Você entregou o seu trabalho, mas não entregou a sua família. Ele vai cuidar do seu trabalho. Você entregou a sua família, mas não entregou o seu trabalho. Ele vai cuidar da sua família. Entrega tudo. Tudo. Faça isso hoje. Entrega tudo. Paulo fez isso. Paulo era fariseu. Paulo perseguia os cristãos. Mas na estrada de Damasco, eu preguei sobre isso alguns dias. Na quinta-feira da semana passada eu falei sobre isso na igreja. Paulo entregou tudo quando ele entrou na estrada de Damasco e teve um encontro genuíno com Deus. E por causa dessa entrega, Paulo teve grandes experiências com o Senhor. Tanto é que ele foi responsável por escrever a metade do Novo Testamento. Essa palavra que hoje temos na nossa mão, Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, as suas cartas, as suas epístolas, as suas cartas pastorais a Timóteo, a Tito. Paulo teve uma experiência profunda, genuína com Deus. Por quê? Porque na estrada de Damasco ele entregou tudo e Deus fez tudo na vida dele. Atos capítulo 26, versículo 14, diz: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Paulo entendeu que ele tinha que entregar tudo. Amém? O próximo ponto que eu e você precisamos entender, o próximo verbo, a próxima atitude: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entenda que já entregamos o caminho ao Senhor. Já entregamos o caminho ao Senhor. Agora descansamos no Senhor. Sabe, descansar, a definição de descansar é se livrar do cansaço. É descansar da fadiga, do trabalho. É apoiar, é se tranquilizar, é repousar. Às vezes a nossa alma não descansa, às vezes o nosso espírito não descansa. Porque, queridos, o cansaço físico é fácil de resolver. Basta ter uma boa noite de sono
Você descansa o seu esqueleto, o seu corpo. Agora o descanso da alma, o descanso do espírito, só é possível em Deus. Só é possível em Deus. Precisamos repousar a nossa alma em Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. É só em Cristo que descansamos. É só em Cristo que repousamos a nossa alma, o nosso espírito. Vivemos num mundo agitado, vivemos num mundo que nos preocupa muito, vivemos num mundo onde precisamos aprender a descansar no Senhor. Queridos, todos os dias, nessa jornada da vida, precisamos aprender a descansar a nossa alma, o nosso espírito. A alma e o espírito não dormem. Quando você deita e dorme, o que está dormindo é o seu corpo, mas a sua alma está ativa, o seu espírito está ativo, e ele precisa descansar no Senhor. Olha o que o salmista escreve no Salmo 131, versículo 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. O que ele está dizendo? A minha alma está no colo do Pai, sendo alimentado por ele, sendo alimentado por ela. Ele diz: de fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Mateus, capítulo 6, versículo 25, o próprio Jesus Cristo nos dizendo: portanto eu digo, quem diz? Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não se preocupe, porque eu cuido de você. Se você se entregou completamente a mim, eu cuido de você. Não se preocupe. Não se preocupe. Então, querido, descansa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Na certeza de que no Senhor a nossa alma se tranquiliza. No Senhor o nosso espírito se acalma. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Bom dia, André, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. 1 Pedro, e olha que Pedro, gente, de todos os apóstolos, Pedro era o mais ansioso, Pedro era o mais atirado, Pedro era muito impulsivo. Tanto é que quando ele viu Jesus Cristo caminhando sobre as águas, ele foi o único que disse: ei, se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas e ir ter contigo lá. Mas Pedro aprendeu a descansar a sua alma e seu espírito no Senhor. Olha o que ele escreve na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Palavras desse ansioso. Ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele aprendeu a descansar no Senhor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu pergunto: você tem descansado no Senhor? Você tem descansado no Senhor? E por último, a última ação, a última atitude para nós orarmos: espera no Senhor. Esperar é aguardar. Esperar é contar que algo vai acontecer. Esperar é ter esperança. Esperar é confiar. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Esperar significa não agir pela minha própria vontade. Esperar é não decidir pela minha própria vontade. Esperar é entender que existe um Deus soberano
que está no controle e no governo total da nossa vida. Isso é esperar. Esperar não é cruzar os braços. Esperar é estar caminhando, é se colocar em movimento, entendendo que a vontade de Deus deve prevalecer e não a nossa. Isso é esperar. É aguardar o agir de Deus. Entenda uma coisa, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não entrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você e para mim. Então espera, porque seus melhores dias estão à sua frente. Espera que o melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver coisas extraordinárias no Senhor. Confia nisso, receba essa palavra. A sua vida entregue ao Senhor será uma vida extraordinária, onde a graça e o favor de Deus será constante na sua vida, na sua jornada e na sua caminhada. Entenda, Ele fará tudo quando a sua entrega for toda, total. Às vezes você pode estar se sentindo fraco. Às vezes você pode estar se sentindo fraca. Mas é resultado de não esperar no Senhor. Sabe por que nos enfraquecemos? Porque tentamos agir pela nossa força no braço. Tentamos agir por as coisas que nós achamos. E de tanto a gente agir e não dar certo, a gente se cansa. Quantas coisas você já tentou resolver que você não conseguiu? Quantas coisas você já tentou fazer para te tirar de uma situação e você não conseguiu? Mas olha o que Isaías, capítulo 40, versículo 31 nos diz. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que deixam o Senhor agir, aqueles que deixam o Senhor fazer, eles renovam suas forças. E o voo será muito maior, a conquista será muito maior. Amém? E eu quero finalizar o devocional de hoje lendo Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Escute isso com o coração. Escute isso com o coração. O Senhor é bom. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Coloque a sua esperança no Senhor e não nas pessoas, e não em você, e não nos objetos, e não nos recursos, não. O Senhor é bom, cuja esperança está nele, cujo o buscar é Ele, e esperar tranquilo pela salvação dele. Quer viver uma vida abençoada, quer viver uma vida de relacionamento íntimo e profundo com Deus. Existem ações necessárias para que isso aconteça. Confie no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e espera no Senhor. Faça isso e você verá o agir de Deus na sua vida por completo, porque Ele fará tudo se você entregar tudo. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Essa é a palavra que eu quis que você recebesse hoje, nessa manhã. Atitudes que nos levam a viver o extraordinário de Deus. Atitudes que nos levam a viver o melhor de Deus em nós. Amém, queridos? Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional. Vamos orar para que a gente possa verdadeiramente praticar isso tudo.
porque vida com Deus é uma vida prática. Vamos orar para que a gente possa agir conforme aprendemos aqui hoje, confiando, agradando, entregando, descansando e esperando. Amém? Vamos orar. Faça aí no seu lugar agora um altar. Esse lugar que você está aí agora, ele é santo, ele é sagrado. Sabe por quê? Porque Deus está aí. E onde Deus está é santo, é sagrado. Eu não sei onde você está, de repente tem gente que já está no trabalho, tem gente que está no caminho do trabalho, tem gente que está em casa, tem gente que ainda vai sair para o trabalho, mas aí onde você está é um lugar santo agora, porque o pai e o filho estão aí. O pai e a filha estão aí. E onde Deus se manifesta, onde Deus está, nós devemos fazer um altar. Faça da sua vida agora um altar. Faça aí da sua presença um altar. E vamos orar a Deus, na certeza de que antes de colocarmos as palavras na nossa boca, Ele já está ouvindo, Ele já está agindo, Ele já está realizando, Ele já está fazendo por mim e por você. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença. Nós continuamos nessa presença maravilhosa. Como é bom saber que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos fazendo continuar a caminhada que nos foi proposta pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos fazer acordar e estar aqui diante de Ti. Não acordamos por vontade própria, mas acordamos porque o fôlego de vida foi renovado em nós. Obrigado, Senhor, por nos despertar para um novo dia. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado pelo Senhor, com muito amor, com muita misericórdia. E hoje estamos tendo o privilégio, a oportunidade de viver esse dia chamado hoje. Por isso estamos aqui com o nosso coração, Pai, repleto de gratidão, porque o Senhor está nos dando mais um dia para recomeçar. O Senhor está nos dando mais um dia para fazer aquilo que agrada o Teu coração. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade de corrigir os nossos erros, corrigir as nossas atitudes e começar a caminhar de novo no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar esperança, por nos dar uma vida plena, abundante e que possamos desfrutar nesse dia chamado hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que a nossa vida com o Senhor é uma vida de relacionamento, é uma vida prática, não uma vida de discurso, não uma vida teórica, não. A nossa vida é uma vida prática, é uma vida onde eu confio no Senhor plenamente, é uma vida onde eu agrado o Senhor profundamente, é uma vida onde eu entrego tudo nas Tuas mãos. Ah, Pai, que possamos ter a coragem de entregar tudo em Tuas mãos, porque queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, receba agora a nossa vida em Tuas mãos, receba a nossa família, receba a nossa casa, receba o nosso trabalho, receba os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo pertence ao Senhor e queremos entregar de forma completa e profunda, para que possamos depois, Senhor, descansar no Senhor, tranquilos, porque quando entregamos tudo, temos a promessa de que o Senhor fará tudo para nos abençoar, para nos colocar no caminho correto, para nos fazer caminhar em segurança. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar de forma profunda, objetiva, a Tua palavra nesta manhã. E que diante da nossa entrega, diante da nossa espera, que possamos descansar esperando no Senhor, esperando no Teu agir, porque do Teu jeito é melhor, Senhor. Quantas vezes já tentamos resolver e só nos frustramos, porque não reconhecemos a nossa limitação e nem a nossa fraqueza. Mas hoje, Pai, diante da Tua presença, nós nos dizemos, estamos aqui. Age na nossa vida segundo o Teu querer. Faça acontecer do Teu jeito, porque do Teu jeito é melhor. Por isso, Pai, submetemos esse pacote chamado vida ao senhorio de Cristo e falamos agora, não sou eu mais que vivo,
mas é Cristo que vive em mim. Pai, tenha liberdade, faça o que quiser da nossa vida, que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu peço agora por aqueles que estão online comigo, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, os abençoando em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos vossos pés, eles sejam extremamente abençoados. Abençoa a casa, a família, os filhos. Tira, Pai, tira todo impedimento. Dê para eles coragem de entregar a vida por completo, entregar tudo, que eles possam entregar a vida toda em tuas mãos. Tira todo medo, toda preocupação, toda autossuficiência, tira toda angústia, toda ansiedade, e que a tua paz, que excede todo entendimento, prevaleça no coração, na alma, no espírito de cada um deles. Que eles possam viver dias de glória, que eles possam viver dias de renovo na tua presença, porque na tua presença tudo muda, tudo se restaura, tudo se refaz. Que eles possam verdadeiramente viver uma vida na tua presença eternamente. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser extremamente abençoados pela tua palavra e que eles possam colocar tudo em prática, porque a vida com o Senhor é uma vida prática. Que eles possam ser alimentados por essa palavra. Os abençoe em tudo, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo dia de hoje, por esta manhã. Venha conosco, venha caminhar conosco, Senhor, esse novo dia, porque se não for pela tua presença, nem nos faça sair daqui. Queremos sair daqui, caminhar o dia de hoje, se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor for adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando os grilhões, aplanando os caminhos e nos levando a águas tranquilas e pastos verdejantes. Obrigado, Pai, cuida de nós, hoje e sempre. É no teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.